Antes de começar aqui, alguém não tem grupo ainda? Tá? Estamos aqui, gente. Tô meio um cansaço aqui dos grupos, tá? Então peço desculpas aí, quem só recebeu um e-mail aí meio furioso, tá? Eu já falei, tá, da importância que eu acho das apresentações, tá? Mas como, só para enfatizar, eu acho que a apresentação é um bom método de avaliação, tá? Tira vocês da zona de conforto e é um treino importante para quem quiser seguir a carreira de economista aí, tá? Porque uma boa parte da vida profissional do economista é fazer apresentações, tá? Então, dei uma olhadinha, eu já comentei ali, tá? Tem umas instruções sobre as apresentações, tá? Aqui, ó, critérios de avaliação, tá? Dei uma olhadinha ali, tá? Também só para, como chegou bem mais gente agora, tá? A ideia é vocês trabalharem num intervalo de tempo de 20 minutos, tá? Preferencialmente nem mais nem menos, tá? E isso é um desafio, tá? Organizem-se nos grupos aí, tá? Se falem. Se alguém não falou não conhece alguém do grupo, tá? Os grupos estão aqui na tabela do Excel, tá? Todo mundo olhou isso? Tá? Todo mundo tem seus grupos, sabe quem são seus? Eu recebi um e-mail dizendo que não tinha vaga no que eu tinha clicado, mas no módulo estava dizendo 3 vagas. Tá, mas é que aí entraram 2 sim. Imediatamente antes daí de ti. Eu tenho um grupo, tipo, eles saem desse daí para fazer junto comigo um outro autor. Vocês têm que andar os 3 juntos? Ou pode ser 2? Não, pode ser 2, assim. Tá, é que assim, ó, eu vou mostrar para vocês aqui, o que acontece. Tá? Então isso é uma questão operacional aqui, tá? Porque tem alguns grupos que tem... Vou aproveitar aqui a minha assembleia. Tu é o Bruno? Isso. Genro? Uhum. Tá. Então, o que acontece é o seguinte, ó. Eu tenho... tem grupos que tem 2 apresentadores, tem grupos... Ali, ó, tem um que tem só um, ó. O Felipe Neto Pires. Tá lá, ó. Ele vai apresentar sozinho. A Vitória, tá? Ela, por enquanto, ela tá sozinha. Então, não, o bom... Não? Quem mais está contigo? Renata. Não, desculpa, tu é Victória, né? Sim. Tá, não, a Vitória. A Vitória, tá? Então, por exemplo, a Vitória tá sozinha, o Felipe tá sozinho, tá? Então, se vocês fossem... Porque aí eu preferia fazer assim, tá? E juntar vocês, por exemplo, se forem 2 para um grupo da 3 ali, da beleza, tá? A gente resolve então isso. Tá, então tem 2 ali, tá? Aí só me manda uma mensagem ali, não tem problema, tá? É que, como eu disse pra vocês, eu queria fazer isso, bater isso pra fazer o nosso calendário final, tá? Mas do jeito que já tá, ele tá mantido do jeito que tá ali, dia 8 a nossa prova, tá? Ah, você vai ser dia 8? Isso, tá, mas já tá, né? Eu já mandei pra vocês mesmo. Ali, ó. Eu mandei, tá junto no... o cronograma ali, ó. Dia 8 é a prova, dia 6 é estudo dirigido, tá? E as apresentações estão, as datas estão ali, tá? Tá na ordem aqui. Pode mostrar os nomes? Os nomes. Vocês querem ver com o grupo do lado ali também? Que aí... Tá? Tá? Mais alguém que não tá como... Tá? Bom, gente, então assim, ó... a minha ideia hoje, né... a aula passada, tá? A gente terminamos socialistas, né? A gente fez uma aula sobre socialistas utópicos, tá? E uma aula sobre socialistas ricardianos, tá? E hoje a gente vai falar do Karl Marx, tá? Né, que é um sujeito que desperta paixões mais do que a maioria dos economistas que se estudam em história do conhecimento econômico 1, tá? Os outros ali, o pessoal sente sono, né?
fica entediado, né? Mas o Marx ele tem uma coisa que é um pouco diferente, assim, né? Tem discurso de formatura, contra e a favor, tá? Esse tipo de coisa, assim, né? Que tira, assim, dá uma diferença, tá? De outros autores e uma certa, assim, responsabilidade do professor, tá? De fazer uma apresentação ponderada, uma apresentação balanceada, assim, do que eu acho que é interessante vocês verem sobre ele, tá? Então ali tem vários pontos, tá? Eu tenho bastante PPT aqui para deles, tá? Vocês podem ver, tem bastante coisa. Isso aqui está dividido em, acho que são 4 aulas, tá? A gente vai ver em 2, né? Mas hoje a ideia, assim, é falar um pouquinho, não tanto dos aspectos biográficos, mas mais das fontes do pensamento, tá? E principalmente das dimensões do pensamento do Marx, tá? Eu gosto, assim, didaticamente, tá? De fazer o seguinte, ó. Vamos falar do Marx em 3 dimensões, tá? Vou falar do Marx filósofo, do Marx economista e do Marx político, tá? Eu acho que, sim, a ideia é assim que nem sempre uma distinção dessas, assim, ela vai ser perfeita, tá? Sempre vai ter coisas que poderiam estar encaixadas numa dimensão, que poderiam estar encaixadas na outra, né? Mas, assim, para uma primeira ideia, né, vocês vão ser obrigados a estudar a ler o Capital, né, o livro 1 e o livro 2 em Economia Política, né? Acho que é uma cadeira 5º semestre, 7º semestre, uma coisa assim, 5º, né? Tá? Vocês vão ver, tá? Então, a ideia aqui hoje é fazer mais uma apresentação de alguns tópicos e dar uma ideia geral do pensamento dele para vocês, tá? Então, assim, ó, primeiro ponto, gente, porque eu também acho assim, a história do pensamento econômico, ela é um diálogo entre tradições também, tá? A gente pode aprender coisas de tradições diferentes e a gente ter o nosso ponto de vista que, né, não necessariamente é de um único autor ou de uma única escola, tá? Então, algumas coisas assim bem gerais sobre o pensamento do Marx que a gente já viu aqui na cadeira, tá? Primeira ideia, o Marx ele é um filósofo iluminista, tá? O Marx pertence à tradição, à vasta tradição de pensamento do iluminismo, tá? E que a gente já tem uma ideia, né, sobre várias das características delas, tá? A gente já estudou a tradição iluminista no Adam Smith, tá? O Adam Smith é o patrono, né, do iluminismo escocês, tá? A gente viu assim de maneira um pouco mais fragmentada o iluminismo francês, tá? E o Marx ele é, né, um pensador que se insere aí dentro da tradição maior, tá, do iluminismo europeu, né, o iluminismo alemão, tá, que tem uma característica própria, que tem uma pegada mais filosófica, tá? Os caras são mais filósofos, né? Se os escoceses são mais economistas, né, digamos assim, né, o Adam Smith, né, os alemães têm uma coisa de filosofia, tá? Tem uma tradição filosófica muito grande, assim, muito pesada, tá? E isso, né, dentro dessa tradição do iluminismo, tá? Então, só para pontuar vocês aqui, né? Tem 3 ideias principais aqui do iluminismo, tá? Que, de uma certa forma, tá, o Marx vai compartilhar com os filósofos aí, com o pessoal da história do pensamento econômico que a gente viu antes, tá? Primeira coisa, né, é a ideia que vai se conectar com outro ponto aqui do economista, tá? Mas só para vocês terem uma ideia, é a ideia na crença na razão, tá? Esse debate é antigo, né? A gente já viu ele de várias maneiras e basicamente o ponto central da crença na razão é a ideia de que a ciência nos traz conhecimento. A ciência é o veículo por excelência do conhecimento da verdade, tá? Em oposição a quê? A religião. Essa
Essa é a ideia, tá? E aí tem toda uma discussão de método, né, da ciência, né? Por que a ciência vai ter um estatuto de verdade diferente de outras áreas da vida humana, né? Por que a ciência tem um estatuto privilegiado de dizer a verdade, tá? E essa ideia, né, de que a ciência é o lugar, né, porque ela tem um método, né, ela tem um método dedutivo, tem um método indutivo, aquelas coisas que eu já comentei com vocês, tá? E é esse método, né, a possibilidade de repetição, né, a ideia de rejeitar a verdade revelada, tá? Assim, né, verdades que são incontestáveis, né, tudo isso faz parte aí, né, dessa ideia de que a razão é a senhora, né, e a guia da verdade, tá? Então, o homem, em certo sentido, porque o iluminismo é uma filosofia do homem, tá? O homem é o juiz do seu próprio caminho e isso se faz através do conhecimento científico. Tá? Uma outra ideia, tá? Eu já falo do sistema, mas exatamente, a ideia do conhecimento científico é a ideia que esse conhecimento nos leva para um mundo melhor. Tá? Vejam só que maravilhoso! Inventaram o carro, tá? A roda de borracha, e agora a gente pode chegar em Capão em 2 horas. Tá? Cara, sensacional, tá? A tecnologia, tá? Ela pode melhorar a vida do homem, sim, tá? Ela, né? Então, quando a gente vê as novidades, né, quando nos venderam a internet, né, olha só que maravilha, vocês não precisam mais gastar em selos, tem um e-mail, tem um WhatsApp, né, quando essas tecnologias elas entram assim, mostrando os benefícios, né, que elas são boas, tá? E na época aí, né, do iluminismo, né, a galera compartilhava assim essa crença de maneira geral, tá? A ideia de que o homem é o senhor da natureza, né? E mediante o uso da razão a gente descobre o conhecimento e esse conhecimento nos leva para um mundo melhor. Tá? Um mundo com mais tecnologia é melhor e mais feliz que um mundo com menos tecnologia. Tá? Essa ideia é a ideia de progresso. Então, por exemplo, a ideia de progresso, a gente encontra ela no Adam Smith, eu já comentei com vocês, né? O Adam Smith tem a sociedade primitiva, tem a sociedade comercial, né? A sociedade mercantil, e a sociedade mercantil ela é melhor do que a sociedade primitiva. Tá? É uma coisa que, por exemplo, hoje se abandona, né? A etnografia acha que não tem sociedades que são mais evoluídas do que as outras, tá? Elas são regimes simbólicos diferentes, né? Muito provavelmente todos têm o mesmo grau de complexidade. Tá? Então, bom, tá? Então, ideia de progresso. Tá? No Marx, isso aparece. Né? A ideia de que tem estágios evolutivos da história, né? E de que o período antigo, né? O período medieval, né? O capitalismo, um surge do outro, né? E isso vai levar para um mundo melhor, para um mundo socialista. Tá? A gente pode discutir essa ideia no miúdo, tá? Mas no graúdo ela é a ideia iluminista. Tá? Ela é essa aí que o pessoal compartilha aí, né? Assim, né? Nos seus requintes, assim, né? Nas suas formas mais estranhas, por exemplo, lá no Saint-Simon, né? Que a gente viu, né? Com a sua ideia de sociedade, né? Baseada num conselho de cientistas, tá? Esse tipo de coisa, tá? Bom, e também tem uma outra ideia que está associada mesmo, né? Outra ideia iluminista, né? Que é a ideia de sistema, tá? Ou seja, a razão não só ela é capaz de solucionar seus problemas, né? Mas ela é capaz de resolver isso de maneira sistemática, de maneira abrangente, para todo o campo do conhecimento humano. Tá? Não existe lado de lá do conhecimento em que a gente não possa chegar. Né? E, basicamente, a ideia do conhecimento, a ideia de sistema, ela se dá de 2 maneiras. Ela se dá naquilo que a gente chama da verdade atemporal da matemática, né? No eterno presente das ciências exatas, né? Porque o eterno presente das ciências exatas né? Independentemente do ano que foi estabelecida a verdade 3 mais 3 é igual a 6, tá? Ela é uma verdade para todo sempre. Tá? Ela é uma verdade de um caráter presente, mas é um presente atemporal, que é a verdade das ciências exatas. Tá?
Mas também uma coisa que surgiu no nosso período, junto com a economia moderna, é a ideia da história. Tá? E a ideia da história tem várias coisas interessantes sobre isso. Tá? Então, vou botar aqui, né? Então a ideia de um sistema, né? A verdade, né? Os sistemas atemporais, né? Então, por exemplo, o sistema matemático, né? Ele é um sistema temporal. O sistema da física do Newton é um melhor exemplo de conhecimento atemporal, tá? Tanto que hoje vocês conseguem prever, conseguem ajustar o relógio de vocês pela previsão dos eclipses. Tá? Vocês entram lá no site da NASA, tá? Tem a hora, o minuto, o segundo, o décimo, o milésimo de segundo que o eclipse vai acontecer em uma determinada região. Você consegue saber isso hoje, para o ano que vem, para daqui a 100 anos, para daqui a 1000 anos. Tá? Então, essa ideia da temporalidade, tá? Então é uma verdade que vale para todos os momentos do tempo. Só tem um outro tipo de verdade, né? Que é uma verdade que tem a ver com a própria evolução da espécie humana na Terra e a compreensão dela mesma, né? Que é a história. Tá? E o que é interessante dizer para vocês, essas duas formas de conhecimento, gente, elas são fundamentalmente diferentes. Tá? Por quê? Porque a verdade histórica, ela exige interpretação. Ela exige uma compreensão de todos os fenômenos, né, humanos, tá? E eles em evolução. Tá? Então, o que tem de interessante nisso? Né? A ideia da história, tá? E a filosofia, o pensamento... Pode pegar a cadeira, pode puxar a mochila ali. Então, essa coisa aqui, a história, tá? Ó, só para também dar um contexto, né? Atemporal, qual é o exemplo, tá? O princípio é a matemática do Newton. Tá? É onde mostra que as verdades atemporais da ciência atingem seu maior grau de maturidade. Todo mundo que eu disse para vocês que quer ser cientista quer ser que nem um Newton, tá? Pegar uma meia dúzia de axiomas da física e conseguir, com meia dúzia de axiomas, explicar o cosmos inteiro praticamente, tá? Do miúdo ao graúdo, tá? A temporalidade. E a ideia da história é exatamente essa ideia, né, de que a evolução da história tem que ser interpretada. Tá? Por quê? Né? Por exemplo, numa batalha, né, ou numa guerra, existem uma série de fenômenos que acontecem de maneira simultânea. E para te contar a história de uma batalha, de uma guerra, de uma greve, tá, de um golpe, tá, tu tem que selecionar fatos e explicar eles de maneira encadeada. Tá? Obrigatoriamente, nas ciências da história, elas são interpretativas. Tá? A gente tem que interpretar os fatos. Tá? E o que tem de interessante nisso aqui, tá? Nessa ideia de história? Isso vai ser um dos grandes babados do iluminismo alemão, tá? E vai dar origem na Escola Histórica Alemã, e a gente já viu um dos seus membros, que é o Max Weber. Tá? Max Weber, quando vocês olharem lá na última parte da disciplina nos nacionalistas, dentro dos nacionalistas alemães, tá? Tem a Escola Histórica Alemã, né? Que é exatamente uma série de autores que vão refletir sobre a história e o papel da interpretação nos fenômenos históricos. Tá? Tranquilo? Bom, o Marx é um deles. Tá? O Marx é um dos caras, tá? Que vai trazer a reflexão sobre a história do centro da cena. Tá? E eu disse para vocês, tá? Aí outro dia me chamaram de marxista. Professor, mas o senhor que é marxista, né? Porque lá no primeiro e segundo dia de aula eu tinha dito o seguinte para vocês, ó. O Marx, gente, tem uma dimensão filosófica dele que é inescapável para nós hoje, tá? Tem outros autores que são assim, mas o Marx é um cara que é um divisor de águas, tá? Por quê? Ele traz a ideia do materialismo histórico. Tá? A gente já comentou sobre isso, né? Inclusive, mas, né, essa ideia toda aqui, né? E essa ideia, tá, do materialismo histórico tem a ver com a formação filosófica do Marx. Tá? Ele foi aluno do Hegel, tá? E aí tem uma confusão que fizeram, tá? Inclusive fizeram na prova. Tá? Hegel, esse cara aqui, ele foi
professor do Marx. O Engels foi parça. É o cara que escreveu o Manifesto Comunista, tá? Foi o Engels, tá? O Hegel foi, né, professor, tá? Ele era, dizem que ele é o cara que dá a contribuição mais acabada da visão prussiana, tá? Do mundo, tá? Ele foi professor em Jena, depois ele foi professor em Berlim, né? E ele é, assim, visto como um dos grandes autores do nacionalismo alemão, enfim, né? No início do século XIX, tá? E vai dar um monte de seguidores, tá? E o Marx é um deles, tá? Tem vários, tá? Tem os de direita, tem os de esquerda, tá? E a ideia básica do Hegel é que a história pode ser contada como a evolução do espírito sobre a Terra. Tá? Não dá para entrar em detalhes com você sobre o espírito aqui, tá? Mas a ideia básica, né, é que a evolução do homem para o Hegel acontece no campo das ideias. Tá? E essas ideias, com o processo histórico, elas vão assumindo figuras diferentes. Tá? E essas figuras vão evoluindo e uma surge de dentro da outra num processo de dialética. Tá? E o que é a dialética? É uma lógica que aceita contrários, assim, formalmente definida. Tá? O que é uma lógica que aceita contrários? Uma lógica que é possível a gente identificar contradições dentro de um fenômeno histórico e entender eles como parte do mesmo processo. Tá? Por exemplo, né, eu já disse para vocês, né, tem toda uma discussão sobre salários na economia. Tá? Salários, o que são salários? Né? O empresário, a Fiesta, vai dizer, salário é custo. Olha lá na minha folha de pagamento, olha lá quanto custa aquele funcionário, é caríssimo. Tá? É verdade, salário é custo. Tá? O empresário vai enxergar como custo, mas o economista também tem que enxergar o salário como demanda. Né? Porque se não tem salário, tá? Não tem demanda, tá? E aí, né? Então, é as duas coisas, né? Tá? Mas isso é contraditório, tá? Sim, tá? A dialética é uma lógica que permite pensar, né, um fenômeno histórico, tá, como eivado de contradições. Isso é uma coisa interessante, né? E quando a gente olha e estuda a história mesmo, a gente vê, né, que os processos históricos eles não são lineares. Tá? Existem teses, existem antíteses, existem rupturas, existem sínteses, né? Mesmo dentro do pensamento econômico a gente vê isso acontecendo. Tá? Então, ideia básica, tá? Esse materialismo histórico, que eu já falo um pouquinho mais dele para vocês, ele tem como base um método dialético. Tá? É um método. Tá? É uma questão metodológica, é uma questão de filosofia do negócio. Tá? Como é que eu entendo a realidade? Eu entendo a realidade como contraditória, como passível de contradição. Os fenômenos históricos, quando eles surgem de maneira contraditória. Tá? Existem forças dentro da sociedade que se contradizem o tempo todo, tá? Enquanto umas crescem, umas ganham fôlego, outras somem, tá? São tragadas, são transformadas, são destruídas, entram em crises, né? E isso a gente entende, né? Acho que isso é uma ferramenta, tá? Como eu disse para vocês, não foi o Marx que inventou, tá? Na verdade não foi nem o Hegel que inventou o pensamento dialético, ele está lá no Platão já, tá? E o Platão apresenta ele de uma maneira muito interessante, ele apresenta sempre na forma de diálogo, tá? Em que os oponentes, em que diferentes personagens de diálogo entram em oposição entre si, tá? Apresenta um problema, por exemplo, lá no livro 1 da República do Platão, o problema é o que é a justiça. E aí são apresentadas 4 visões diferentes sobre a justiça. Tá? E aí, no embate das diferenças, se cria uma síntese. Tá? Então, a ideia do pensamento dialético tem a ver com isso. Tá? Materialismo histórico, tá? Que aí eu acho assim, eu disse para vocês, tá? Que depois do Marx, né? Todos são marxistas, não só eu. Tá? Eu digo, todo mundo que quer entender a história, a evolução da economia na história, a evolução das forças econômicas, pensou em força econômica, tá? O cara já mordeu um conceito marxista, tá? Porque qual é a ideia que está por trás disso, né? E por que é tão interessante essa ideia do Marx, né? E
por exemplo, o Douglass North, para ficar num caso aí, né, neoclássico, ele chega aí e diz, o método é o método dialético, tá? O materialismo histórico. Por quê? Porque é uma forma de tu contar a história olhando para a matéria. Tá? A pergunta, a questão básica, né, do método do materialismo histórico é tu olhar a matéria, tu olhar o excedente, como é que o excedente é produzido, como é que ele é distribuído, e a partir de como é que o excedente é criado, distribuído, acumulado, a gente começa a contar a história das relações sociais. Tá? Então a gente olha para a produção, a gente olha para aquilo que a sociedade é capaz de gerar em termos de riqueza e conta a história a partir da geração, da produção, né? Geração, produção e distribuição dessa riqueza. Tá? Então, isso, gente, é uma questão, tá? Porque depois tem um método, né? Tem um método do Weber, né? E tem outros, tá? Mas essa ideia é uma ideia essencial, assim, uma ideia poderosa, tá? De que se a gente olhar para os fenômenos econômicos concretos, tá? Para a maneira como eles acontecem, olhar para a maneira como acontece a divisão do trabalho, a repartição entre lucros, salários e rendas, tá? A gente consegue contar a história da evolução da sociedade, né? Ou seja, a gente está fazendo história econômica. Tá? É um método de história econômica, fundamentalmente. Tá? E depois que o Marx apresentou esse negócio, o mundo olha e negócio, é mesmo, tá? Claro, tem, né? Se eu quero entender, né, por que o Brasil tem a concentração de renda que tem hoje, né, bom, eu tenho que olhar para a história e ver como é que essa renda que foi criada, foi disputada, foi acumulada, quais são os mecanismos que deram origem, né, os mecanismos históricos que deram origem a essa determinada estado de coisas. Tá? Então, a evolução material pode me contar isso. Tá? Tranquilo isso? Tá? Muito bem. Bom, tá? Então assim, o que eu recomendo, gente? Inclusive eu estou trabalhando ali numa leitura orientada sobre isso, tá? Mas assim, tarefa de vocês, tá? Ler o Manifesto Comunista, tá? As primeiras, no Leituras Orientadas, acho que são as primeiras 4, 5 páginas, tá? Por que esse texto, né? Porque ali, né, na verdade, ele não é um livro, é um panfleto que foi distribuído na porta das fábricas, tá? Então, a ideia é que ele seja escrito numa linguagem relativamente acessível, tá? E não se preocupem, tá? O sujeito não vai virar marxista depois de ler ali, tá? Mas vocês, tá? Quando teve os, acho que 200 anos do 1848, 150 anos do Manifesto Comunista, tá? Teve um livrinho que saiu com uma edição aqui, que foi aqui em Porto Alegre, acho que foi uma das editoras aqui que lançou, e a Folha de São Paulo fez uma pergunta, né? O que você sentiu ao ler o Manifesto Comunista? Tá? Por uma dezena ou centena de personalidades, entre elas Antônio Carlos Magalhães. Tá? Eu acho que se vocês derem uma pesquisada na internet, vocês vão achar os comentários, e é muito interessante, tá? Porque é isso que eu estou falando para vocês, tá? O que o Marx está mostrando ali, né? Ele está olhando para as condições, para a evolução das condições materiais e está identificando, né, as mudanças disso, e a partir das mudanças históricas, econômicas, fáticas, tu consegue entender melhor o funcionamento das classes sociais, em especial a classe revolucionária para o Marx, que é a burguesia, gente. Tá? A classe revolucionária para o Marx é a burguesia. Tá? É ela que destrói as muralhas da China. Tá? Não sabiam nada eles. Né? Quando Marx escreveu dizendo que o capitalismo destruía as muralhas da China, agora a China dá o troco, tá? E compra as empresas ocidentais que fizeram isso. Tá? Bom, tem uma outra coisa, tá? Que eu também, só assim como uma ideia geral, tá? Queria chamar a atenção de vocês. É essa segunda categoria aqui, que eu coloquei o Marx aqui como um economista, tá? E aí, dizer de novo para vocês o que eu já disse, tá? O Marx, gente, quando ele faz economia, ele se coloca na visão, no papel de um cientista buscando a verdade,
Tá? Então, aí, se eu falei, né, e tem como referência aqui nessa primeira parte que eu falei para vocês aí do Marx Filósofo, essa ideia do materialismo histórico que está lá no Manifesto Comunista, o Marx cientista é o Marx do Capital, tá? Que é o que vocês vão ler lá em Economia Política depois. Tá? Por quê? Quando o Marx está escrevendo Capital, gente, ele está escrevendo um livro que se pretende verdadeiro. Tá? Ele pretende demonstrar no seu livro uma tese, tá? Uma tese geral de economia, né? E para isso ele vai estudar todos os economistas burgueses da sua época. Tá? Todos. Tá? Tem os chamados os escritos econômico-filosóficos do Marx, tá? São cadernos, cadernos, cadernos e mais cadernos em que ele lia toda essa gente que a gente já viu. Tá? Ele sabia, ele conhecia, ele dominava o Ricardo, o Smith, ria deles também, tá? O Malthus, tá? o Saint-Simon, tá? Ele conhecia todo mundo. Tá? E aí também, assim, esses detalhes históricos, né? O Marx, o que ele está fazendo, porque basicamente ele faz isso, né? Esse é um fato curioso da vida dele. Ele faz o seu grande estudo da economia política clássica em Londres, tá? Porque ele está no exílio, né? Ele vira jornalista, tá? Na Renânia, ele é perseguido político na Renânia, ele vai para a Bélgica, ele é perseguido político na Bélgica, ele vai na França, ele é perseguido político. E, como diz o Cazuza, ele encontra abrigo no peito do seu traidor, tá? Ele encontra abrigo no umbigo da burguesia mundial, tá? Na cidade de Londres. Então ele vai morar em Londres. Tá? Ele passa por várias dificuldades financeiras, mas uma coisa interessante. Às 9 horas da manhã, todos os dias, ele esperava a porta do British Museum abrir e ia estudar na sua biblioteca. Tá? Ele fez isso durante muitos anos. Em uma boa parte, ele fez, das coisas que ele escreveu e das coisas que ele estudou, ele fez de pé na biblioteca, porque ele tinha furúnculos na bunda. Tá? Então, volta e meia, tá lá o sujeito escrevendo o seu caderninho lá, meu furúnculo, escapa lá no papel, tá reclamando lá e xinga mais um desses economistas burgueses. Tá? Então, mas o interessante é o seguinte, também o curioso é assim, até hoje, tá? O British Museum é gratuito. Se vocês um dia forem para Londres, eu recomendo veementemente, tá? Visitem lá. E uma das coisas é que o museu da Dona Rainha é gratuito, então o sujeito é por doações, tá? E isso é uma coisa interessante. Na Inglaterra, em Londres, por exemplo, tem vários lugares que são gratuitos, né? O sujeito, todo mundo tem direito a entrar, e o Marx entrava lá, tá? Para fazer a crítica, né? Mais destruidora do Capital, tá? Então, mas ele estava no centro, né? Sendo acolhido lá, né? Pelas instituições inglesas, tá? Pela biblioteca lá, e conseguiu entrar em contato aí com essa literatura, tá? E embora ele lesse bem inglês, né? Não tem dúvida disso, ele falava um péssimo inglês, tá? Até o final da vida ele falava um inglês macarrônico que era mais alemão do que inglês, assim. Então também surgiu aí uma figura assim meio folclórica dele, tá? Mas enfim, sobre o Marx economista, tá? Então o Marx economista, o Marx do Capital, é o Marx que quer falar verdades sobre o funcionamento do sistema econômico, tá? Hoje a ideia não é avançar muito nisso com vocês, tá? Mas também dar algumas referências maiores aí, né? Para vocês pensarem, tá? Primeira coisa, né? O Marx é conhecido por ser um economista, um filósofo, enfim, que fala da luta de classes, tá? E aí eu acho que a primeira coisa interessante para dizer para vocês, né, e a gente colocar assim, a contribuição dele em perspectiva, é vocês se darem conta de que luta de classes a gente já viu, tá? E não foi no Marx, né? Tá? Pelo menos, né, no Ricardo isso está evidente, né? O Ricardo, por isso que eu insisti com vocês desde antes lá, né? O Ricardo, ele é um dos autores mais importantes da cadeira, tá? Porque justamente ele vai ser o definidor aí das grandes correntes aí, né?
E o Marx, ele bebe na fonte do Ricardo, tá? Quem é que vai apresentar sobre a maquinaria do Ricardo aí? Tá? O texto da maquinaria do Ricardo é um texto central para o Marx, tá? Porque é aquele argumento que está no centro lá da explicação do Marx, que é, né, na maquinaria do Ricardo, o Ricardo mostra que às vezes tu trocar trabalho direto, ou seja, salário por máquina, prejudica o trabalhador. Tá? Tu faz com que o produto líquido permaneça o mesmo, mas o produto bruto, ou seja, a massa salarial diminua. Tá? Ou seja, o capitalista mantém a sua taxa de lucro, mantém seu lucro, enquanto que a quantidade de salário vai diminuir. Tá? E isso é um argumento central, tá? Isso mostra exatamente, né? Inclusive depois, esse argumento do Ricardo na maquinaria, ele passa a ser, porque o Ricardo é um cara bem respeitado, né? Lembre-se que ele é o patrono da tradição neoclássica ali, né? O cara que dá os modelos matemáticos ali, né? A renda diferencial da terra, né? Aqueles argumentos. E aí, mais adiante, né, quando tá virando o século, querem recuperar o pensamento do Ricardo, eles dizem que essa coisa aí da maquinaria era coisa lá do Hodgkin, do Thompson, tá? Não era do Ricardo. Chamam os socialistas ricardianos é que levam a culpa pelos argumentos do Ricardo a favor dos trabalhadores, tá? Inclusive porque o Ricardo ele participa lá da comissão do parlamento, né, que vai fazer a avaliação das demandas do Owen, tá? Então também o Owen vai propor lá as aldeias de cooperação, tá? E o Ricardo é um cara que vai bancar lá, meio no mesmo set que ele banca o projeto de reforma social, tá? Então tem essa vibe, tá, do Ricardo, né? Mas, né, esse rigor lógico dele, né, na argumentação, os exemplos numéricos que ele dá, mostra, tá, tá funcionando lá dentro do Capital como um dos principais argumentos para mostrar, né, para o Marx por que o capitalismo é um sistema de exploração. Né? Porque permanentemente ele troca trabalho, capital vivo por máquina, tá? E nessa troca permanente de trabalhador vivo por máquina, os trabalhadores estão perdendo. Bom, tá? Isso, na verdade, é ricardiano, né? Isso a gente já viu ali, tá? Isso, assim, né? Dito dessa maneira, assim, um socialista ricardiano, ali, o Thompson, o Hodgkin, concordariam, tem um dito igual, tá? Eu acho também, assim, só antes de eu avançar ali, eu acho que eu tinha nos slides, gente, essa ideia, né, eu só queria voltar um ponto aqui que eu acabei passando aqui. Que, assim, ó, essa ideia do materialismo histórico, tá? Essa ideia de entender a evolução, o sentido da evolução humana, entender a história humana a partir da evolução das suas condições materiais, das suas formas de produção, tá? Da maneira como as instituições surgem dessas relações de produção, tá? Vai inspirar um conjunto de outras obras que não são necessariamente de economia, tá? Porque esse método do materialismo histórico vai inspirar, por exemplo, historiadores, tá? Então, assim, eu já falei várias vezes, né, que eu acho que é uma coisa que vale a pena vocês fazerem. Eu fiz isso na graduação de economia, eu li um tomo por férias, tá? Do Eric Hobsbawm, né, que é o historiador inglês, tá? Que ele é marxista, ele usa categorias marxistas, e tem 4 livros lá, que é a Era das Revoluções, a Era do Capital, a Era dos Extremos, a Era dos Impérios e a Era dos Extremos. São 4 volumes, tá? Que é uma ideia, assim, um panorama geral da evolução do capitalismo, aí, usando categorias marxistas, mas não só, tá? Ele é um cara, por exemplo, que ele tem um livro chamado A História Social do Jazz, tá? Então, é um cara refinado, assim, ele tem uma parte que ele faz tem capítulos lá, né, nos períodos históricos dele, que é sobre a evolução das artes, as ideias, o pensamento, tá? Gente, eu recomendo, assim, ó, usem suas férias bem, tá? E depois que vocês pegam a leitura, né, é muito interessante, tá? Eu acho que é uma das grandes obras aí mas assim, também só para dar um contexto, vocês não vão ouvir falar nesses caras, né? Tem um sujeito que também, ali está nos slides, tá? As obras direitinho, o Arnold Hauser,
tá? Que é um historiador da arte. Isso também aqui inclusive a gente tem aqui, né, o professor Leandro Valiati, que trabalha com economia criativa, com esse tipo de coisa, né? Que é uma coisa interessante, tá? Que o materialismo histórico também é forte na explicação da história das artes. Tá? E basicamente a ideia de que o modo de produção influencia o fazer artístico. Tá? A maneira como as formas de trabalho, né? As relações sociais também interferem nas artes. Tá? Então tem o Hauser, que é um cara bem legal, e tem o Frederick Jameson, tá? Que ele tem um livro chamado, que eu acho muito interessante, que o pessoal aqui podia ler mais, que é Pós-Modernismo ou a Lógica Cultural do Capitalismo Tardio. Que ele pega essas categorias marxistas para fazer uma análise de Hollywood, do teatro norte-americano, da TV, das séries, tá? Do Netflix, não, a Netflix não era ainda, tá? Mas é a indústria cultural, tá? E é uma das indústrias que mais cresce, mais acumula no mundo, né? E isso tem a ver com capital simbólico, tá? Isso tem a ver com uma ideia muito interessante do Marx, gente, que a ideologia é a ideologia da classe dominante, tá? Que também é um outro aspecto, né? A ideologia é muito falada, assim, mas é mal compreendido, assim, né? Se usa para muitas coisas, né? Se quer dizer muitas coisas com ideologia, tá? Mas fundamentalmente para o Marx isso tem a ver com as relações de produção, né? E com as classes sociais que né? As atribuições das classes sociais e a forma como essas classes sociais vão pensar o mundo, vão enxergar o mundo, tá? Por fim, tá? Também só assim, dos caras mais gerais aí, os marxistas, né? Que podem ter muito interesse, pode ser de interesse de vocês, tem o David Harvey, tá? Ele tem um livro muito legal chamado Os Limites do Capital, tá? Que é um livro que estuda o espaço no sistema capitalista, o espaço como um sistema de exploração, tá? Então eu já fiz, né, o convite para vocês algumas vezes, tá? Eu tenho um grupo de pesquisa que estuda esses temas, tá? Na verdade, posso dizer que é um grupo ricardiano, que a inspiração básica dele é lá o modelo do Ricardo, né? Mas quem tiver interesse, por exemplo, é um dos caras que eu tenho interesse em trabalhar aí, o Harvey, tá? E essa coisa da gente pensar aí, por exemplo, uma questão central para o Brasil hoje, e com certeza ela afeta muito a vida das pessoas entre 20 e 30 anos, tá? Nessa sala, que são pessoas que vivem de aluguel, tá? Que pagam aluguel, né? E hoje a gente tem uma crise, né, imobiliária, um problema, né, no Brasil do preço à terra, do preço dos aluguéis, tá? E a ideia do grupo é estudar esse tipo de coisa, tá? Então, nesse sentido, cabe também, por exemplo, a análise marxista, tá? Embora eu não seja propriamente marxista, a inspiração, tá? Isso está valendo também. Outra coisa que eu acho que também eu queria só algumas... eu acabo esse ponto aqui, só algumas outras coisas, quem tiver interesse assim, em ver a metodologia do Marx aplicada à interpretação do Brasil, tá? Eu acho que as interpretações marxistas, elas não são as mais interessantes, tá? Porque elas prendem a interpretação do Brasil às categorias que o Marx estava analisando na Europa, tá? Então Marx diz lá, tem a Idade Antiga, aí tem os patrícios, os plebeus, aí tem a Idade Média, aí depois da Idade Média, né, o sistema feudal de produção, surge o capitalismo, das cinzas do sistema feudal, não sei o quê. Aí as interpretações marxistas do Brasil, o primeiro angu que eles encontraram é onde é que está o feudalismo brasileiro? Porque se para o Brasil chegar no capitalismo, tá? Ele se entende que o Brasil chega no capitalismo depois de 30, antes de 30, numa interpretação marxista ortodoxa, tinha que ter feudalismo. Tá? Não, aí não dá, tá, gente? Não dá. Tem muita tinta sobre isso, tá? Mas não dá, tá? O Brasil entra lá em 1500 já inserido no grande comércio internacional, tá? E é só vocês verem lá o Roosevelt, o mundo 1870, que vocês veem que o mundo medieval não tem nada a ver com o mundo da cana-de-açúcar do Nordeste no século XVI, tá? Os engenhos de açúcar no Nordeste no século XVI, eles são todos importados da Holanda.
Tá? O Brasil não produziu nada, vinha tudo do comércio internacional. Tá? Então, uma curiosidade, né? Por exemplo, não só vinha as máquinas, os equipamentos vinham da Holanda, como o mobiliário de casa, os talheres, as cumbucas, tá? Então o pessoal que estuda essas coisas vão lá no inventário dos coronéis do século XVI e acham lá na herança um berço holandês, tá? 50 colheres de prata holandesa, tá? Porque o açúcar no Brasil desde sempre foi comércio internacional, aí não é feudalismo, tá? É minha interpretação, acho que não dá, tá? Mas enfim, tá? É a interpretação aí ortodoxa, tá? Aí tem os chamados marxistas heterodoxos, esses existem também, tá? Quem são esses caras, né? Caras que querem usar a ideia do materialismo histórico, querem usar as classes, que querem usar, depois tem uma coisa lá da Rosa Luxemburgo sobre teoria do imperialismo, não sei o quê, né? Mas sem se comprometer, assim, com essas categorias, assim, né? Feudalismo, assim, tá? Ou pelo menos não tão, né? Sem crítica, tá? Então o cara que vai fazer uma crítica a essa ideia que teve feudalismo no Brasil vai ser o Caio Prado Júnior. Vocês vão ver esse cara, tá? Se vocês veem em FEB, depois vocês veem em outras coisas aí, tá? Caio Prado Júnior, tá? Dos grandes intérpretes, né? E era um cara assim meio à margem, tá? Por exemplo, ele não consegue virar professor nunca, assim, tá? Eles não deixam ele entrar na USP lá e rodam ele, o cara tem uma carreira acadêmica, uns raros acadêmicos brasileiros que tem uma carreira acadêmica fora da academia, tá? O cara que escreve e que influencia, que é lido até hoje, né? Considerado um dos intérpretes do Brasil. Tem um outro cara que é muito interessante, gente, que ele é geógrafo, tá? Mas tem a ver com essas categorias econômicas, que é o Milton Santos, tá? O Milton Santos é um dos únicos intelectuais negros no Brasil, tá? E ele tem também, para quem se interessa por essas coisas, né, do espaço e tal, ele tem um livro muito famoso que é chamado A Natureza do Espaço, tá? Onde ele usa categorias econômicas para fazer análise da geografia humana, tá? Então isso é bacana. E por fim, tá? Eu acabo essas obras aqui. Tem o Florestan Fernandes, tá? Florestan Fernandes, ele também, tá? Ele é um dos raros negros, né, intelectuais negros de proeminência, né, até porque é um dos raros que consegue chegar, né, ser professor, catedrático e tal, e ele é o cara que vai orientar o Fernando Henrique Cardoso, tá, e vai criar uma escola de análise sociológica dentro da USP, cara, muito importante, tá, e ele usa... Ele tem um livro chamado famoso que é A Revolução Burguesa no Brasil, tá? Onde ele usa as categorias marxistas para mostrar como é que se chegou no capitalismo brasileiro e por que ele é desse jeitão que ele é, tá? Então, ficam aí, tá? Só, também eu acho que é interessante, assim, não só falar do Marx, né? Porque eu sei que vocês vão ver mais adiante, vão ver no detalhe lá o Capital, mas também é importante, eu acho que é interessante, assim, falar para vocês um pouco dessa influência, tá? Desse método, né, de análise, tá? E uma outra coisa, assim, por último, não menos importante, tá? É que esses autores que eu falei para vocês, eles usam, tá? O ponto de fala, né, dos oprimidos. Isso também acho que é uma das questões centrais, tá? Que é quem está falando para quem, né? A literatura marxista, de uma maneira geral, ela tem um papel, assim, de destaque, porque ela tem como objeto metodológico fazer uma crítica aos donos do poder, tá? Então ela passa a ser um método de fazer crítica, né, a dominação, né, principalmente dominação feita pelo poder econômico, né, tá? E se a gente vê, luta de classe, não sei o quê, gente, é só vocês olharem lá as visões que os autores têm sobre o Ricardo ali e sobre a renda da terra ali, vocês veem que tem visões diferentes sobre as coisas, né? Muito bem. Eu também acho que só uma outra coisa assim, que eu falei ali do político, né? Eu acho que alguns comentários sobre o político aqui, tá?
o que está acontecendo, né? Eu recomendei para vocês darem uma olhada naquele filme Germinal. Alguém assistiu? O que achou do Germinal? Muito bom o filme. Afinal das contas, você que me preocupa, eu não vou contar o filme. Tá, mas as grandes discussões ali dos socialistas do século XIX estão ali, né? Porque eu disse pra vocês, ó, recomendo, tá? Isso tu assistiu no YouTube? Com legenda e tal, tá? Ele tá no YouTube de graça faz anos, tá? E ele é um filme sempre recomendado quando fala assim, né, do socialismo e, enfim, né, do surgimento das correntes, porque ali tem uma discussão, né, dos marxistas, tá? Tem uma discussão do que seriam social-democratas, tá? Porque assim, qual é a diferença, né? A diferença é que uma ala dos operários quer romper, tá? Romper significa, né, uma parte quer romper e uma parte quer reformar, tá? Digamos assim, né? Reformar significa basicamente viver naquela forma de trabalho da mina, né? Mas em condições melhores, tá? Então a gente viu, né, no século XIX o papel dos reformistas, tá? O cara diz, o capitalismo é um sistema, tá, que pode ser consertado. Ele é ruim, ele pode ser injusto, ele pode gerar coisas horríveis, mas no fundo a gente pode consertar ele, tá? E tem aqueles que vão dizer que não, tá? Que não tem jeito, não tem como consertar, tá? Tem que jogar fora, tá? Tem que fazer uma revolução e acabar com esse negócio, tá? Tem que explodir, né, a mina. Essa que é a ideia, tá? Então, isso surge, né? Porque tem maneiras de fazer isso, tá? Aí tu explode a mina e vai cada um por si. Esse é o anarquista, tá? É isso aí, tá? Explode a mina e ninguém mais quer ter patrão, o cara sai, tá? Campeando todo mundo lá fora, tá? Tá? É uma maneira de fazer, tá? Outra maneira de fazer é explodir a mina e continuar organizado, tá? Aí, de que maneira se continua organizado, tá? Tem uma burocracia, tem uma hierarquia, como é que esse negócio funciona, tá? Então, e essa é uma discussão, gente, que aparece no Germinal, tá? Mas aparece também na Primeira Internacional Comunista, que esse é o Marx político que a gente estava falando, tá? A Primeira Internacional. O que é a Primeira Internacional, né? Os trabalhadores do mundo aproveitam uma feira de fabricantes, tá? Batata, tá? Os caras organizam uma feira industrial em Londres, tá? E os trabalhadores que foram para lá, tá? Vários eram trabalhadores não diretamente chão de fábrica, eram gente, né, que estavam nos níveis acima da fábrica. Os caras vão para Londres para trabalhar nessa feira industrial e se reúnem, tá? Naquilo que fica aí conhecido como a Primeira Internacional Socialista, a Primeira Internacional Comunista, tá? Que aí também só um pouco de contexto, né? Que é assim, ó, a gente já tem visto, né? Eu falei para vocês do Stuart Mill, do Owen, do Thompson, né? Que são autores que ao mesmo tempo tomam um partido dos trabalhadores na economia política, são autores que veem com bons olhos a organização dos trabalhadores, tá? Então, por exemplo, o Hodgkin, né, e o Thompson, o próprio John Stuart Mill, eles vão defender associações de trabalhadores e sindicatos, tá? É uma coisa que já está, né, surgindo, né? O próprio movimento cooperativista, né, que está surgindo com força, ele vai ser reprimido na Inglaterra, né? Mas depois ele vai continuar, porque ele vai ser a base do Partido Trabalhista Inglês, tá? É uma coisa que até hoje tem vivo, eu disse para vocês, tá? A gente tem que organizar aqui uma cooperativa de consumidores, tá? Que essas coisas era um processo de organização dos trabalhadores que já estava acontecendo, tá? E por vários fatores, gente. Então, também só para falar para vocês a complexidade de algumas coisas, né? Basicamente, os trabalhadores eles conseguem se organizar melhor e, por exemplo, criar instituições que nem a Primeira Internacional, porque
o trabalho, a natureza do trabalho dentro da fábrica está mudando também. Tá? O que está acontecendo? As empresas estão aumentando de escala, estão aumentando de tamanho. Tá? Por isso que eu comentei com vocês, ó, é a era do capital. As grandes empresas, elas estão surgindo e o núcleo dessas grandes empresas são grandes máquinas. Não é mais aquela linha de montagem de criancinha. Tá? Então, até no último texto das leituras orientadas que eu vou passar para vocês, é o Mega Máquina. Tá? É uma feira que acontece nos Estados Unidos, que o Dom Pedro II abre a feira. O Dom Pedro II era todo tecnológico. Tá? Ele usaria o WhatsApp hoje, esse tipo de coisa. Tá? Ele abre uma feira industrial, né, e tem uma máquina do tamanho de um prédio. Tá? E aí o que acontece? São trabalhadores que fazem uma máquina de um tamanho de um prédio. Só que os trabalhadores necessários, as qualificações necessárias para um trabalhador fazer uma máquina daquelas, ou conseguir fazer a manutenção daquelas, significa que é um trabalhador que tem que ter, né, para os níveis de hoje, tem que ser, no mínimo, tem que ter um segundo grau, o cara tem que ler planta de máquina, o cara tem que entender de engenharia mecânica, ele tem que ser engenheiro, ele tem que... Né, vocês entendem que à medida que a intensificação do capital ela vai acontecendo e as máquinas vão ficando maiores, a natureza do trabalho industrial muda. Tá? Tu começa a criar, dentro das fábricas, das grandes corporações, uma categoria de funcionários, né, mais qualificados, tá? Que vão trabalhar menos horas, que vão trabalhar não necessariamente no trabalho braçal, né, mas no trabalho de manter as máquinas, de planejar as máquinas, enfim, né, começa a surgir, quero dizer para vocês que surge uma série de categorias de trabalhadores médias que vão ser remunerados melhor que o pessoal de chão de fábrica. E até hoje é assim. Tá? O pessoal de chão de fábrica lá da Sadia, da Perdigão, ganha um salário, faz um trabalho insalubre, né? Mas é verdade que a Sadia, Perdigão e esse tipo de empresa tem um empregado de escritório, que chamam, né? De contador, economista, administrador, né? Quer dizer, tu cria, tá? Então, um pouco, eu acho que isso assim é um pouco uma coisa que acontece, tá? E a influência geracional, quando eu olho, tá? Eu que entendo as coisas assim também, tá? Vocês podem entender diferente. Né? Quando eu olho isso, claro, né? Uma organização internacional de trabalhadores, ela passa a ter condições materiais e condições objetivas quando as relações internacionais estão suficientemente fortes para te poder criar esse tipo de instituição, né? Quer dizer, como é que os trabalhadores italianos, alemães, franceses, ingleses e brasileiros vão se unir, né? Tem que ter relações entre esses países, pelo menos, né? E essas relações são as relações comerciais, são as relações capitalistas que estão se desenvolvendo, que permitem, né? Então, o surgimento de um uma classe proletária internacional, ela vem junto com o crescimento do capitalismo internacional. Essas coisas vêm juntas e formam, são contraditórias, é um processo contraditório, né? Ao mesmo tempo é um processo de fortalecimento e de aprofundamento do capitalismo, é um processo também, né, de integração aí dos trabalhadores, tá? Que mais? Perguntas? Então eu faço aqui falo mais um tópico aqui, tá? E depois a gente continua aqui. Que é o seguinte, ó. Tem, assim, também, no nível mais filosófico, tá? Voltamos aí a falar de algumas coisas mais gerais aí. E também eu recomendo, tem um filme que eu recomendo aí, pra vocês darem uma olhada, tá? Ver o que vocês acham dele, que é A Sociedade do Espetáculo. Tá? Vocês já viram esse filme? Tá? Sociedade do Espetáculo, tá? Tem gente que vai achar bem esquisito. Mas eu recomendo, que é um cara, na Revolução de 68, tá? O Hugo Debord, que vai fazer uma aplicação das categorias marxistas pro espetáculo, tá? Uma análise do cinema a partir das categorias marxistas. Tá, gente, então acho que eu continuo na próxima aula, tá? Eu falo antes. Tá, então assim, ó, perguntas sobre isso, tranquilo? Tá? Dei uma olhada no material, tá? Eu botei, tem
tem 2 slides ali, né? 2 conjuntos de slides, tá? Um é da aula de hoje, tá? Eu vou falar alguma coisinha ainda na aula que vem. Tem um manifesto do Partido Comunista para vocês darem uma olhada, tá? No começo dele. E já está aberto também o teste Seu Conhecimento 9, tá? Que é o do Marx. Tá? Então, 9 ou 8? Oi? 9 ou 8? O 8